Boa tarde, eu sou o Murilo, eu critico. E se você não vive numa caverna, você sabe que Madame T é ruim. Não existe ninguém no universo youtubístico que diga que Madame T é uma obra de arte e tem que ser repensado e colocado em um panteão junto com o Homem de Ferro e o primeiro Homem-Aranha. Não. Não tem ninguém. Você sabe que é ruim, eu sei que é ruim, o universo sabe que é ruim. A Dakota Johnson sabia que era ruim quando fez o filme. Então, já que todo mundo chegou a essa unanimidade, eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje no Murilo Conserta, a gente vai ver mostrar como Madame Teia, se tivesse mudado pequenos detalhes, seria um filme muito mais interessante do que é. Vamos lá. Quando o filme começa, tá a mãe da Cassandra grávida, quase tendo filho, e aí ela bota a mão na barriga e diz: ai, filha, você não vai me atrapalhar no trabalho hoje. E aí chega esse cara, o Ezequiel, e eles começam a falar. O primeiro problema do filme, o primeiro e grande problema do filme é foco. Ele não sabe que filme ele é. Quando ela coloca a mão em cima da barriga e diz: filha, você não vai me atrapalhar, tá te presumindo, tá te dando a ideia de que o filme talvez seja como ela foi uma péssima mãe e por causa disso a Cassie se ressente. Certo? Certo. É o que poderia ser sobre o que eles dizem que é o filme? É, porque a grande virada no final é que ela aceita que a mãe estava ali para salvar ela. Ah, então a mãe que falava mal na verdade é uma pessoa boa? Olha só, ok. É, um, é, um, é uma boa ideia. O problema é mal feita. Madame Teia cai no mesmo problema de Deuses do Egito e de Morbius. Curiosamente, todos os mesmos roteiristas. Ele pega o caminho mais fácil e o assume. Se tem uma mulher grávida com 8 meses e tu quer mostrar que ela é uma menina que tá tipo super focada no trabalho, você podia simplesmente mostrar tendo uma contração e ela continuar fotografando. Ou então faz o seguinte, ela tem uma contração na hora que ela ia fotografar e ela diz: droga, perdi a foto. Pronto, isso já mostra que isso é uma workaholic. Você dá 2 e 2 pro espectador, não 4. Mas isso seria sutil demais pra Madame Teia, porque eles presumem que você é um idiota. Então ela vai lá e diz: filha, você não vai me atrapalhar hoje. Por quê? Você tem que saber que ela é uma workaholic, porque vai que fica sutil. Então aparece o nosso segundo problema, Ezequiel, o vilão do filme. O vilão do filme aparece e eles não conversam sobre sentimentos, razões, emoções. Eles conversam sobre exposição. Eles falam sobre o povo aranha, que é quem vai salvar a menina. E é isso. Ele não fala sobre como ele cresceu, onde ele cresceu, quem ele é. Ela não fala sobre quem é o pai, ela não fala sobre a criança, ela não fala sobre como está sendo a vida. Não. Eles conversam sobre o povo aranha, que é o povo aranha que vai salvar ela daqui a pouco. Por quê? Porque daí quando o povo aranha salva ela, você sabe quem eles são. A questão é, todas essas coisas óbvias, se você trabalha com alguém, isso é dito no primeiro, segundo, terceiro dia. Não é dito quando você está no fundo de uma floresta no Peru. Então soa falso, porque se as duas pessoas estão ali, elas já saberiam disso. E aí quando Ezequiel trai a moça, ela diz: eu não quero ser pobre, pá, e dá um tiro. De onde veio? Lugar nenhum. Por quê? Porque esses dois personagens não conversaram antes e eu não sei que ele... Olha só como seria mais interessante. Se eles estivessem dentro de um caminhão indo para onde eles vão encontrar a aranha, ele pergunta sobre quem é o pai. E ela diz: não tem pai. Vou criar minha filha sozinha. E aí ele diz: nossa, já é muito melhor do que eu, que nunca tive nada. Eu passei fome, eu quase morri, e aí eu tive que aprender a me virar. Pronto. Com esse diálogo, você já sabe que ele é um cara que vai fazer tudo para não ser pobre de novo. Do nada, a justificativa dele em roubar a aranha tá criada. Você tem um vilão um pouco melhor do que ele era. Nas próximas cenas do Ezequiel, ele aparece com uma mulher aleatória e ele acorda no meio da madrugada com esse pesadelo que as 3 protagonistas vão um dia matar ele. E teve um avião. Ele tem esse pressentimento de que elas vão matar ele um dia. Ele tem essa visão.
E por causa disso, é toda a motivação que a gente precisa. Se elas vão me matar um dia, eu vou atrás delas e matar elas antes. É isso, é tudo que você tem. Tudo, tudo, tudo que você tem. Toda a motivação do personagem do começo ao fim é baseada em duas frases. Eu não compreendo ele melhor, eu não simpatizo com ele, eu quero que ele se dane. Olha só, se nesse momento em que ele tá deitado, se ele não tivesse deitado com uma qualquer, se ele tivesse deitado com a esposa dele que finalmente fez ele se sentir menos sozinho no mundo, se sentir menos abandonado, que fez ele ser uma pessoa melhor. E aí, quando ele é assassinado, quando ele é morto pelas protagonistas, a última coisa que ele vê é o rosto da mulher que ele ama chorando. E aí ele acorda, ele abraça ela e diz: eu vou fazer de tudo para que você não sofra. Eu quero que você fique bem, eu te amo. E aí ele volta aos caminhos antigos e volta a ser um vilão. Ou ao invés de eu sou pobre e não quero morrer, você tem eu amo essa mulher tanto ao ponto de querer viver mais tempo para estar do lado dela. Isso é motivação, isso é empatia. Isso é um personagem que funciona. O problema é, Madame Teia usa o caminho mais fácil para tudo. Tudo. E agora vamos à grande questão. Madame Teia segue o mesmo mote de Exterminador do Futuro 2. Saca só, Exterminador do Futuro 2 não é alguém que tá ali para proteger uma pessoa que vai ser super importante no futuro. E aí você tem esse protetor e você tem essa super máquina imparável que vem atrás dessa criatura que vai ter um grande futuro. Exterminador do Futuro 2. Madame Teia segue o mesmo mote. A Cassie é o Schwarzenegger, as três meninas são o John Connor. Por que um funciona e o outro não? Porque em Exterminador do Futuro 2 você só tem um John Connor. Aqui você tem 3. Você não tem tempo hábil de estabelecer a personalidade de cada um. E aí o que eles fazem? Ah, essa aqui é a nerd, coloca ela com uma camisa de matemática. Essa aqui é a mais quietinha, mais calma, coloca ela com roupa de colegial. A gente precisa mostrar que ela é mais retraída. Bota um óculos nela. Gente, roupa não é construção de personagens. Não, você dá uma ideia visual do que a pessoa é. Mas a partir daí, se ela não for trabalhada, se ela não tem tempo para se trabalhar, é só um estereótipo, não serve para nada. Então, já que a gente está lidando com o Exterminador do Futuro 2, Exterminador do Futuro 2 só tinha um John Connor. Madame Teia podia condensar essas 3 personagens em um só. E dizer, ó, isso aqui vai ser super importante porque essa pessoa vai salvar a cidade, vai salvar o mundo. Uau, agora eu tenho um motivo para querer que essa pessoa se salve. E aí, quando Madame Teia, quando ela, sei lá, tá atrás de descobrir o que tá acontecendo, a primeira coisa que ela faz é abandonar as meninas para ir atrás das anotações da mãe. Certo? Certo. Por que isso não funciona? Porque nesse tempo em que as meninas e ela estão separadas, você não tem relacionamento nenhum sendo estabelecido. A Cassie não é essa pessoa responsável que está cuidando das 3 meninas, porque ela está longe das meninas. E as meninas não são essas pessoas irresponsáveis que estão aprendendo a lidar com a vida, porque a Cassie não está lá para ajudar. Ou seja, durante uma boa parte do filme, o relacionamento base que deveria ser construído não se constrói, porque ele não existe. As pessoas estão em lugares diferentes, falando sobre coisas diferentes. E por último, e não menos importante, do que eu mudaria em Madame Teia para tornar ele um filme um pouquinho melhor do que ele é. Tem esse momento em que a Cassie vai lá e ela não encontra as meninas, ela tem uma premonição que o cara, essa força imparável, o Ezequiel, vai matar as meninas e esfaquear ela. E aí ela tem esse 1 segundinho para decidir se ela vai embora ou se ela vai ajudar as meninas mesmo tendo colocado a vida dela em risco. Certo? Certo. Isso deveria ser um momento importante? Deveria. Porque é aqui que a gente decide se a Cassie quer continuar sendo essa mulher que não se importa com nada ou se ela é essa mulher que se importa com essas 3 meninas. Certo? Certo. Então ela decide ir atrás do Ezequiel e salvar as garotas. Pronto, esse dilema
se a Cassie é uma pessoa egoísta ou não, está resolvido, certo? Não. Porque algumas cenas depois, ela aparece saindo no meio da madrugada do quarto das meninas. E aí, ao manter visão, ela volta e ela escolhe de novo as meninas. Ela já escolheu as meninas. Você não tem por que trazer de volta um dilema que já foi resolvido. Eu já sei que a Cassie tá ali pra ajudar aquelas garotas. Por que eu tô recolocando isso em dúvida? Não faz sentido nenhum, só serve para consumir tempo. Eu disse que ia ser o último, mas não vai, porque eu lembrei de uma coisa importante. A Cassie, a mãe dela foi mordida por uma aranha e por isso ela ganha esses poderes de antevisão, que despertam quando ela tem uma experiência quase morte, certo? Certo. O Ezequiel tem esses mesmos poderes de premonição, porém, entretanto, todavia, ele é forte e ele é rápido. Ok, a gente tem dois seres com os mesmos poderes, só que Ezequiel tem mais. Então tá ok. Isso estabelece que a Cassie é uma força menor do que Ezequiel, certo? Certo. E aí, o que eu pensei? Como eu pensei que seriam as batalhas em Madame Teia? Olha, se são duas pessoas que têm premonições, você pode estabelecer que vários dos embates deles acontecem no futuro, em futuros que não aconteceram. Você tem embate de premonições. As pessoas mudando e alterando o futuro a cada pequena ação. Interessante? Muito mais do que a gente viu no filme. Porque a partir de agora não é só sobre quem é mais forte. É sobre quem entende melhor a linha do tempo, sobre quem aprendeu mais a lidar com seus poderes. E se a Cassie tá lá lutando com ele, ela tá tomando uma surra, ela vai morrer, e aí tem um pequeno detalhe sobre o futuro, sobre uma ação, sobre um evento químico, sobre alguma coisa que tá acontecendo ali, que foi as meninas que deram. E aí você entende que o relacionamento da Cassie com as meninas é o que salva ela no final. Uou! Muito melhor. As lutas seriam muito melhores se elas estivessem nesse patamar, se elas explorassem os poderes que a Cassie tem. Mas, não. O que você tem é ação genérica. Parece que o Ezequiel ele perde os poderes de premonição na metade do filme e dane-se, o filme tá tão nem aí que ele esquece os poderes dos próprios personagens. Ele esquece os poderes do próprio vilão. É o quanto o filme está cagando pra quem tá vendo. E pra mim, não existe nada pior do que isso. É eu assistir a sensação. Eu vejo filmes do Aaron Sorkin e eu me sinto burro. Mas não porque ele tá me chamando de burro. Porque ele tá fazendo uma parada tão inteligente que talvez eu não acompanhe. Ok, mas eu vou atrás, eu vou descobrir, eu vou acompanhar, eu vou aprender. Madame Teia passa 1h40 te chamando de idiota, presumindo que você não vai entender a ideia do filme. Tanto é que no final ela tem uma narração para que não corra o risco de você não entender que o futuro é mutável. Eu já entendi isso. Eu vi o filme. Não precisava. Você tem tantos diálogos desnecessários em um filme de 1h30 que eu fiquei abismado. E aí você tem detalhes, como por exemplo, eu não sei, eu tenho que expor o que a Cassie tá pensando. Bota ela conversando com um gato. Pronto, por quê? Porque pessoas solitárias têm gatos. Ha! Não, olha só que incrível seria se ela tivesse um namorado que não escuta o que ela diz. E aí ela está acompanhada, porém, entretanto, todavia, ela se sente sozinha. Muito mais forte, muito mais poderoso. Quando ela vê o diário da mãe e encontra a descrição dos Homens-Aranhas, eles são super fortes, com poderes de premonição. E aí eu já entendi que o Ezequiel tem os poderes desse povo-aranha. Mas aí ela olha para um lado, olha para o outro, como o nosso vilão. Eu sei, eu tô vendo, você não precisa dizer algo que eu tô vendo, pelo amor de Deus, eu estou vendo.
Eu passei 1h30 sendo chamado de burro e umas 2 horas tentando gravar esse vídeo porque Madame T é tão amaldiçoado que eu não consegui gravar das 2 primeiras vezes. É isso que a gente tá falando. Preguiça. Preguiça é a coisa que mais transparece em tela quando você tá vendo um filme. Se alguém é apaixonado pelo que tá fazendo, você nota em tela. Se alguém tá cagando pro que tá fazendo, você também nota em tela. Esse foi o Murilo Critica, Madame Teia. Espero de verdade que você curta, compartilha, porque de novo é a terceira vez que eu gravo isso depois de assistir 2h30 a Madame Teia. O mínimo que eu mereço, o mínimo, é uma curtida e compartilhamento. Obrigado. Até a próxima.